Olá, ouvinte do Podcast Espírita. O objetivo desse podcast é sempre trazer informação e explicação para que você possa refletir e despertar o seu melhor. É sempre um prazer estar aqui com você. Para você que está aqui pela primeira vez, meu nome é Miécio. Quero agradecer a você por estar aqui sempre me ouvindo, sempre me prestigiando. Todos os podcasts estão disponíveis no site www.institutochicoxavier.com, na seção Podcast. No nosso podcast número 15, falarei sobre o tema O Trabalhador Espírita e a Casa Espírita. Em primeiro lugar, vamos nos lembrar da eternidade. Vamos lembrar que somos eternos. Mas aonde eu quero chegar com essa afirmação? Você que tem dificuldades na vida, com parente, com doença, limitações físicas, problemas sem resolução, se lembre sempre que a vida é rápida. Faça de sua vida o melhor possível, pois na próxima, com certeza, você estará em melhor situação. Hoje vamos falar sobre o trabalhador espírita. Vamos falar sobre os hábitos e atitudes que podem lhe ajudar a prejudicar a si mesmo ou ao centro que trabalha. Vamos nos focar nas atitudes das pessoas durante o dia, durante a semana e dentro das casas de caridade, que atrapalham nossa evolução espiritual e até mesmo o atendimento da casa. É um assunto extenso, talvez alguns tópicos fiquem de fora desse podcast e venham a ser tratados em outra ocasião. Não pretendo passar por temas batidos, velhos conhecidos como desalinho sexual, hábito de fumar, de beber, atitudes diferentes dentro e fora do centro. Pretendo abranger outros detalhes. Quem se sentir ofendido? Sinto muito, rogo-lhe uma profunda reflexão de seus atos para o seu próprio bem e da sua casa. O que é Espiritismo, pessoal? O Espiritismo é o Consolador prometido por Deus. O Espiritismo é a luz para as nossas vidas. A casa espírita deve ser acolhedora para as almas infelizes, chorosas, doentes, enfermas, necessitadas de luz e de paz. A casa espírita deve ter seus alicerces fincados na doutrina. Mas para que a casa espírita possa oferecer tudo isso, o trabalhador da casa espírita deve estar em perfeita sintonia e em perfeito equilíbrio também. O espírita, e em especial o trabalhador espírita, tem uma grande responsabilidade consigo mesmo, com o exemplo que passa, pois dependendo do seu estado, ele pode até mesmo prejudicar o bom andamento dos trabalhos da sua casa e influenciar de maneira negativa os participantes. O espiritismo, pessoal, não precisa de nós que precisamos do espiritismo. Nós não somos criaturas insubstituíveis. Estamos na doutrina porque precisamos dela. Somos instrumentos dos bons espíritos. Além de sermos instrumentos dos bons espíritos, ao termos a dádiva de trabalhar, devemos nos lembrar todos os dias que dessa maneira estamos dissolvendo os problemas do nosso passado. Não se iludem em achar que você foi algum tipo de santo nas vidas passadas, não. Ninguém foi, tá, pessoal? Eu também não fui. Acho que eu não vou achar ninguém que foi santinho na vida passada, não. Se todos somos endividados, os médiuns são os mais endividados ainda. Não existe nem orgulho e nem vergonha em ser médium. É somente o trabalho a ser feito. E no caminho da casa espírita, pessoal? Durante o dia, o que fazemos? A gente vende ônibus, de carro, será que nos irritamos no trânsito? Talvez nosso filho, nosso cônjuge, logo de manhã nos deixe irritado? Quem sabe louco com desejo para algum companheiro ou companheira de trabalho, na rua. Comemos demais durante o dia? Tomamos uma cervejinha no almoço, talvez um vinho na janta antes de sair para o centro, para dar uma relaxadinha. Talvez estejamos em uma situação financeira ruim, alguns trocados, ganhos, de maneira não muito legal vieram para nós. Está desenvolvendo o hábito de ficar vendo TV e de não estudar? Está com problemas familiares? O que eu quero dizer com tudo isso, pessoal? Bom, em primeiro lugar, devemos nos lembrar que muitos irmãos trevorosos estão trabalhando incessantemente para que os trabalhadores espíritas se desequilibrem, se percam de alguma maneira e não desempenhem seu serviço da melhor maneira. O trabalho deles é esse mesmo, mas vamos deixar isso acontecer? A responsabilidade é nossa. Tá? A gente deixa acontecer. Eles dão a entrada, eles tentam fazer que a gente dê uma tropeçadinha. Você tropeça se quiser. Os irmãos fervorosos vão nos oferecer maneiras de nos desviarmos. Se nos desviarmos, nosso livre-arbítrio nos leva a nos perder. A culpa é totalmente nossa, pessoal. No caso do trabalhador espírita, além de se perder, ainda prejudica o auxílio aos irmãos necessitados.
Vamos começar falando sobre preparação mediúnica, desculpa a engasgadinha, mais especificamente sobre estudo, preparação. Médiuns como Chico Xavier e Divaldo Franco tiveram seu tempo de estudo e acerto de sintonia espiritual. Chico demorou 4 anos de trabalho persistente para conseguir uma boa comunicação com Emmanuel. Divaldo levou 10 anos. Joana de Ângeles lhe passava os textos por meio de psicografia, e quando ela achou que ele estava pronto, mandou jogar tudo fora e recomeçar. Uma vez eu assisti uma entrevista do Divaldo, até que ela dava uma reclamada. Poxa, mas 4 anos de serviço jogado fora? Pois é, era o tempo para ele conseguir se afinar melhor com o trabalho mediúnico. O tempo de educação mediúnica tem sido relegado a segundo plano. Concordo que não temos como estudar tudo antes de começar a trabalhar. Mas o estudo sobre as obras básicas é o mínimo a se esperar. Tá? As obras básicas de Kardec, pessoal. Após isso, aprender trabalhando e trabalhar aprendendo. A culpa não é somente dos médiuns, não. Muitas vezes ele nem imagina se está preparado ou não. Os dirigentes com mais experiência devem analisar com cuidado seus trabalhadores. Os médiuns trabalhadores precisam participar dos estudos da casa, de todas as atividades da casa. As alegações de experiência nada valem. Olá, pessoal, estamos retornando aqui com meu celular tocou. Então vamos lá. As reuniões de estudo são de grande valor, pois novas informações sempre são passadas. Isso sem falar na humildade do médium trabalhador, ensinar os presentes e também aprender com eles. Algum expositor pode mostrar os fatos de um novo ponto de vista, enriquecer o conhecimento do médium que está assistindo. Somente trabalhar não preenche todas as necessidades do médium, não. Ele precisa participar de todas as atividades da casa. Não vamos esquecer da humildade. Todos os trabalhos da casa espírita são necessários e importantes. Os médiuns videntes não são mais importantes que o passista, nem o doutrinador mais importante que o bibliotecário. Todos são trabalhadores espíritas, até mesmo a pessoa que faz a limpeza e a segurança física da casa. Estou falando sobre a segurança física, ok, pessoal? A segurança espiritual está a cargo dos guardiões, dos Exus, por mais que a espírita não goste muito de termo Exu, eles também ajudam na segurança da casa. São até centenas de irmãos abnegados que fazem a segurança espiritual da casa, mas isso é assunto para outro podcast. Kardec nos diz, se um dos membros do grupo, sob influência de obsessão, todos os esforços desde os primeiros sinais devem ser feitos para lhe abrir os olhos, antes que o mal se agrave, a fim de levá-lo à compreensão de que foi enganado e ao desejo de ajudar os outros. Segundo Kardec, o irmão trabalhador, se ele não está em condição, ele não deve trabalhar. Vamos falar agora do conselho doutrinário, pessoal. Em muitos casos ele acaba sendo um grande doutrinador, um grande podador dos médiuns e dos ensinamentos da casa. Tá? Muitos autores são discriminados, descartados, até mesmo de serem proibidos de serem lidos. Ok? Dessa maneira os médiuns não conseguem desenvolver o senso crítico. Kardec nos deixou muito claro no Livro dos Espíritos que o conhecimento não termina ali, que ele vai ser adicionado com o tempo. Agora vamos falar sobre o orgulho. O orgulho, segundo o Evangelho segundo o Espiritismo, é o pai de todos os vícios. O orgulho é o maior empecilho para uma convivência fraterna e condizente com o conhecimento que a doutrina espírita nos propicia. É o vício que menos admitimos que temos. O orgulho, em qualquer de suas divisões, não permite a nossa reforma moral, não permite que nos observemos, que nos verifiquemos, para que nós podemos nos focarmos em algo que deve ser mudado. E o que deve ser feito, pessoal? Como deve ser lidado com isso? O dirigente do centro deve chamar o irmão para uma conversa, alertado sobre suas falhas, sobre as necessidades de trabalho nessas falhas. O trabalhador, nesse momento, costuma se zangar, se justificar e até mesmo a negar. Eu não fiz isso, eu fiz isso porque tal pessoa fez aquilo. Sempre tem um mais. Por exemplo, eu fiz isso porque alguém me levou a fazer isso. Tá? O trabalhador acaba sempre transferindo a culpa e as minhas falhas morais para a terceira pessoa. Chico Xavier nos lembra que somos almas altamente endividadas. Dentro de nós o passado ainda fala mais alto. Não podemos ser tão suscetíveis assim. Devemos pensar, por que nós nos sentimos ofendidos? Por que nos sentimos magoados? Por que fico chateado quando alguém me vem me repreender ou me orientar? Qual a razão de ficarmos colerizados com fatos desagradáveis?
Não seria o amor próprio acentuado demais? Isso não é orgulho? Isso não deve acontecer. O orgulho nos induz a julgarmos mais do que sois, a não suportar uma comparação que vos possa rebaixar, de vos considerar tão acima de vossos irmãos. Se somos uma pessoa que ficamos contrariados com a observação que alguma pessoa sobre alguma coisa, precisamos nos analisar. Agora vamos ver o defeito dos outros. Desculpa. Agora, para ver o defeito do outro, isso o trabalhador normalmente vê rapidamente. O orgulhoso reconhece o outro rapidinho. Como se chama isso? Sintonia de energia. Lembra algo que eu já falei sobre o nosso pensamento, sobre quem fica perto de nós, quem se liga conosco? Então, vamos ter cuidado aí com a sintonia de pensamento, pessoal, sintonia de energia. E os coitadinhos, então, os que são vítimas da vida? Coitadinho de mim, sou um pobre coitado, veja a família que eu tenho, olha lá meu pai, olha lá minha mãe, fazia isso, aquilo comigo. Culpa dos pais, pessoal? Não teve culpa de nascer? Nascer nessa família por acaso? Você não pediu para nascer na família que você está, você implorou. Tá? Você está no único lugar que você deveria estar, você está no melhor lugar que você deveria estar, tenho absoluta certeza, por pior que seja a sua família. Jesus nos lembra, bem-aventurados os pobres de espírito, os humildes, os que trazem a consciência de sua fraqueza moral e tentam se melhorar. Chico Xavier nos disse, se falarmos demasiadamente, estamos viciados no verbalismo excessivo e infrutífero. Se bebemos café excessivamente, estamos destruindo também as possibilidades do nosso corpo nos servir. Quando ponderamos a palavra vício, podemos também citar os corrompidos pelo álcool, cigarro, dinheiro, comida e recordemos ainda o sexo. Segundo o sexo, Chico Xavier instruiu. Do sexo herdamos nossa mãe, nosso pai, irmãos, a bênção da família. Tudo isso recebemos através do sexo. No entanto, quando falamos em vício, lembramos-nos do fogo do sexo e da droga. A droga é outro problema para nossos irmãos que se enfraqueceram diante da vida, que procuram uma fuga. Não são criminosos, são criaturas carentes de mais proteção, de mais amor. Porque os nossos companheiros enveredam pelo caminho da droga, procuram esquecer alguma coisa. E esse algo são eles mesmos, então precisamos talvez reformular a nossa concepção sobre o vício. Alguns centros têm o costume de realizar bingos para arrecadar dinheiro para custear as despesas da casa. Não é recomendável um centro espírita angariar recursos oriundos de jogos, pois isso provocará um ambiente desfavorável para a tranquilidade e a harmonia dos frequentadores. As instituições espíritas voltadas a essa prática hospedam inevitavelmente irmãos do além, despreparados para o serviço de socorro espiritual que a casa possa oferecer. Ainda que procuremos amenizar os argumentos, em realidade, o vício açoita as bases da consciência cristã e desarmoniza a estrutura psicológica. Alguns confrades são aceitos aos jogos de azar, porém é importante recordá-los que o hábito persistente de jogar os enlaçará invariavelmente nas urdiduras da obsessão. Tais irmãos poderão ficar encarcerados nas garras insaciáveis do parasitismo e do vampirismo, e vidas que poderiam ser nobres, dignas, proveitosas, tornam-se vazias, estimuladas de sujeição calamitosa, cujas defecções morais muitas vezes atingem famílias inteiras. Qualquer tipo de jogo no centro espírita contraria os princípios cristãos pelos efeitos nefastos que provocam seus praticantes. Não há como compactuar com tais práticas, que estimulam o ânimo dos dirigentes das instituições a promover rifas, bingos e sorteios viciantes, numa inquietante justificativa de que as finalidades são justas. Todavia, ainda que para fins beneficentes, não se justificam os meios comprometedores, como nos diz André Luiz em Conduta Espírita. Obviamente, se pessoalmente está querendo entrar numa casa lotérica e tentar a sorte, o problema é pessoal, isso é claro, mas se quiser arrecadar essa mazela para a comunidade espírita, a questão muda de figura. A despeito de qualquer pretexto, uma instituição espírita não comporta em suas instalações rifas e jogos de azar. Para se angariar recursos visando obras transitórias das edificações materiais, a experiência tem mostrado que podemos pegar a charrua do esforço maior e promover os tradicionais almoços fraternos.
exibição de fitas cinematográficas, bazares, festival de torta, festival de sorvete e tantas outras coisas que podem serem feitas. Se alguém se dispuser a doar para a instituição um bem de expressivo valor, um terreno, uma casa, um carro, uma joia, a fim de ser revertido em recursos para obras assistenciais, esforcemo-nos por comercializá-lo a preço de mercado, sem rifar, lembrando sempre que a sabedoria popular reclama: o pouco com Deus é muito. E os expositores espíritas, pessoal? Infeliz daquele que abusa da doutrina, infeliz daquele que deturpa a ideia, infeliz daquele que usa o espiritismo para aparecer, para saciar a vaidade e o seu orgulho. Infelizmente isso acontece com muitos expositores. No que diz respeito a manter o equilíbrio e a conservação do corpo, ressalvadas as destinações de ordem kármica que escapam do nosso controle individual momentâneo, transferimos aqui algumas regras e condições. Referimos ao esforço íntimo em relação aos hábitos, costumes, necessidades e outros aspectos da vida moral do indivíduo, destinados a mudar seus sentimentos negativos, vencer vícios e defeitos, dominar paixões inferiores e conquistar virtudes espirituais, isto é, a reforma íntima. Para isso, torna-se necessário higiene do corpo físico, uso diário de banhos de água, total ou parcial, de ar, de luz, de sol, cada um atingindo, é claro, de acordo com seus próprios recursos e possibilidades, inclusive de tempo, vestimentas apropriados de acordo com o tempo, clima e as estações do ano. Alimentação racional e sóbria, contendo os princípios alimentares básicos que são proteína, alimentos que mantêm os músculos, carboidratos, gorduras e sais minerais. Todos esses elementos são encontrados nos alimentos comuns, sendo todavia necessário saber como combiná-los e utilizá-los sem faltas ou excessos. Para isso convém consultar instruções apropriadas, que quase sempre encontramos em livros e publicações que tratam sobre o assunto. Lentamente, tanto quanto possível, segundo os recursos, profissão e temperamento de cada um, diminuir a carne como alimento base, visto ser desaconselhável do ponto de vista espiritual. A carne principalmente deve ser evitada nos dias de trabalho, tá, pessoal? Densifica um pouco a nossa energia. Tá? Fica um pouquinho mais difícil da gente poder ajudar, a nossa energia não está tão boa quanto deveria estar, tá? E complica um pouco o trabalho. Os princípios alimentares que ela contém, sobretudo proteínas, são encontrados com facilidade em outros alimentos de uso comum, como, por exemplo, queijo, feijão, soja, leite. Por outro lado, para alimentar nosso corpo, não há necessidade de sacrificar animais de vidas úteis e pacíficas, onde há espíritos ainda embrionários realizando sua evolução, quando podemos fazê-lo com inúmeros outros alimentos mais simples. Nesse assunto que é tão controverso, cada um deve seguir seus próprios impulsos e inspirações que corresponderão, justamente ao grau de compreensão ou de evolução que lhes forem próprios. Repouso pessoal, dormir o tempo que for exigido pelo próprio organismo, segundo a idade, profissão e temperamento de cada um. Nunca sacrificar esta necessidade fundamental em benefício de certas distrações ou atividades dispensáveis, porque são sempre lamentáveis as consequências que a falta de sono acarreta para o sistema nervoso, principalmente daqueles para os quais essa necessidade se torna mais acentuada. O período normal de 8 horas para repouso para adultos é de 8 horas. Para esse que vai diminuindo à medida que aumenta a idade, na velhice a necessidade costuma ficar reduzida para um pouco mais de 3 a 5 horas, substituindo a diferença por uma apatia natural, certa sonolência. A insônia nos adultos e nos adolescentes, mas sobretudo nas crianças, sempre denota moléstia orgânica ou perturbação de natureza psíquica, a que se requer cuidados especiais. Porém, nunca o uso de tranquilizantes ou hipnóticos, que podem provocar dependência, além de produzir profundas depressões. Distrações também fazem parte dos recursos necessários à mantença do equilíbrio orgânico, como reflexos vindos do campo de vida psíquica. São derivados para as pressões exercidas nas lutas da vida pelas inquietações, temores, cansaço, tristeza, desânimo, etc., que tão perniciosas influências exercem sobre o espírito. Como agravante ainda, abrir as portas às influências do plano invisível. Olha meu celular de novo, pessoal. Então, pessoal, distrações benéficas como as extremamente perniciosas. Essas são as que despertam ou alimentam os instintos inferiores e personalizam brutalidade, violência, crueldade,
como boxe, lutas de arena, tourada, e as que levam os desgarres da sensualidade, como certos espetáculos, danças. Tudo isso deve ser eliminado do programa do espírita esclarecido e sensato. As diversões aconselháveis e úteis são de aspecto construtivo e elevado, como passeio aos campos, parques e jardins, excursões, visitas a museus, obra de arte, reuniões culturais, concertos musicais, conferências sobre assuntos instrutivos, enfim, tudo quanto dignifique, esclareça e levante o indivíduo para esferas da vida e de sentimento mais elevado. Muito importa também a mantença do equilíbrio orgânico, a harmonia interna do santuário do espírito, o combate aos vícios, defeitos morais e paixões, próprios ao homem encarnado nesses graus inferiores da escala evolutiva, onde a gente está, pessoal. André Luiz, na sua obra Domínios da Mediunidade, descreve uma cena de botequim, mostrando alguns espíritos encarnados, junto a fumante e bebedores, com uma triste feição, e vários espectadores. Alguns sorviam as baforadas de fumo arremessadas ao ar, ainda que aquecidas pelo calor dos pulmões que as expulsavam. Nisto encontravam alegria e alimento. Tá? Com álcool também, a mesma coisa acontece. Então, pessoal, como temos que ser? Amigos, transparentes, sinceros, amorosos e com intenções puras. Se nossas intenções são puras, tenho certeza absoluta que os bons espíritos estarão conosco. No final desse podcast, eu não vou deixar frases de pensamento, e sim uma passagem da vida de Chico Xavier. Não vou tecer nenhum comentário, mas vou convidar a todos a uma profunda reflexão. Então vamos lá. Em se tratando do querido Francisco Cândido Xavier, dentre tantos episódios narrados por interlocutores que com ele conviveram e puderam se deleitar com sua doce presença em momentos felizes e alegres, há um que é narrado pelo confrade Adelino da Silveira. Narra que se encontrava na residência de Chico Xavier numa daquelas fases em que seu estado de saúde não lhe permitia deslocar-se até o centro. No entanto, uma multidão se comprimia lá na rua. E quando o portão se abriu, a fila de pessoas tinha alguns quarteirões. Como de hábito, foram passando de um a um na frente de Chico. Eram pessoas de todas as idades, de todas as condições sociais e dos mais distantes lugares do país. Algumas diziam, eu só quero tocá-lo. Meu maior sonho é conhecê-lo, só queria ouvir sua voz, apertar sua mão. Muitos queriam notícias de familiares encarnados ou espantar a ideia de suicídio. Outros nada diziam, nada pediam, só conseguia chorar. Bastava uma simples palavra de Chico, seus semblantes se transfiguravam, sem sorridentes. Adelino da Silveira, diante do cortejo inigualável, especialmente pela maneira como Chico atendia a todos, ficou a pensar. Meu Deus, a hora de Chico é tão boa, seu magnetismo é tão grande, que parece que pulveriza nossas dores e ameniza nossas ansiedades. Instantaneamente a esse pensamento, Chico se dirige ao confrade e lhe diz, comove a bondade dessa gente em vir visitar-me. Não tenho mais nada para dar, estou quase morto. Por que vocês acham que eles vêm? A pergunta inesperada deixou-o perplexo e momentaneamente emudecido e pensando, meu Deus, frente a um homem desse a gente não pode mentir, nem dizer qualquer coisa que possa vir a ofender a humildade. Embora ele sempre diga que nunca se considerou humilde. Quando Jesus esteve conosco, onde quer que aparecesse, a multidão o cercava. Eram pessoas de todas as idades, de todas as classes sociais e dos mais distantes lugares. Muitos iam esperá-lo nas estradas, nas aldeias ou nas casas onde ele se hospedava. Onde quer que aparecesse, a multidão o cercava. Tanto que Pedro lhe disse uma vez, bem vês que a multidão te comprime. Zaqueu chegou a subir numa árvore somente para vê-lo. Ver, ouvir, era só o que as pessoas queriam. Tudo isso passou por sua cabeça com a rapidez de um relâmpago. E como Chico continuava olhando para Adelino, este concluiu o raciocínio dizendo, acho que eles estão com saudade de Jesus. Conta Adelino que essas palavras foram tiradas do fundo do seu coração, diante de um homem tão doce e amável que era, pois acreditavam que elas não ofendiam a sua modéstia. Enquanto isso, a multidão continuava desfilando à frente dele, todos lhe beijavam a mão, e ele beijava a mão de todos. Lá pelas tantas da noite, quando a fila havia diminuído sensivelmente, Adelino percebe que os lábios de Chico estavam sangrando, pois ele havia beijado a mão de centenas de pessoas. Adelino de Silveira fica com tanta pena daquele homem, que já contava com 88 anos, mais de 70 dedicados ao atendimento de pessoas, que lhe pergunta, Chico, por que você beija a mão deles? A resposta que recebeu o deixou ainda mais estupefato e admirando-o, mais do que nunca, pois declara a resposta
que marcou sua alma para toda a eternidade, Chico respondeu assim: porque eu não posso me curvar para beijar os pés. Uma boa semana para todos, pessoal.